Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Lar. Agradecemos a presença e antes da nossa prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã e aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário então que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e acharás inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasia atenção uma pedra da estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abra os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, meninas? Hoje é a Rosinha, né? Eu sempre troco. Rosinha. O negócio caiu. O Evangelho, página 258. A fé, mãe da esperança e da caridade.
É 258 ou 158? 200. 258, Fred. Deixa aqui. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso, pois, que esta base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, dos que não acreditam, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não na tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa das palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Comentários? Fred, a fé é algo abstrato, né? Mas o cristão, ou o cidadão, ou o habitante desse planeta, que não dispõe de uma fé, é que ele não crê em Deus, não crê na divindade de Jesus, não crê nos apóstolos, né, da cristandade, dos espíritos da luz, que tanto trabalham em nosso favor, né, meu irmão? Então, por ela ter essa conotação, é que somente mesmo os seres devotados ao Evangelho, devotados a Jesus, é que a praticam, né? A aceitam. E a fé não deixa de ser algo ligado à devoção a nosso Mestre Jesus, né, meu irmão? Como disse Anne Frank, quem tem coragem e fé
nunca perecerá na miséria, sendo que a miséria também aí tem outro tipo de conotação, né? Que é o sofrimento na vida material, né? O vislumbre do que é a vida espiritual, que nós tanto aspiramos a alcançar, né, meu irmão? Obrigado. Nada mais, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta sobre a fé? Eu vou ler mais um pouco então. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou com poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Vou repetir. A vontade de querer e a certeza de que esta vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se aplicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas e das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas, um espírito protetor. Bom, temos homens e mulheres notáveis aí no decorrer da história, né, que provam, né, que a fé, ela realmente ela move montanhas, né, entendidas essas montanhas como obstáculos, né? Tantos homens e mulheres que tinham obstáculos tão grandes, tão monumentais, né? E venceram todas as dificuldades, né? E conseguiram, assim, fazer história, né? Eu lembrei aqui do Viktor Frankl, que ele foi para um campo de concentração, a sua família foi morta, né? E ele presenciou que
muitos judeus, né, provocavam os alemães ou se atiravam nas cercas para serem mortos, né, para se suicidarem, né? E daí ele escreveu o livro, né, Em Busca de Sentido. E aí ele faz toda uma, ele conta toda a história dele, né, de como ele sobreviveu, que ele necessitava sobreviver para que ele pudesse dar um sentido à sua vida, né? Comentários? Eu creio, Fred, que a fé é consorciada à prece, né? É que nos linka, nos vincula o nosso plano com o plano dos espíritos. É quantas pessoas que só por tocar em Jesus, mas imbuídas de fé, se curaram, né? E ele mesmo expressava isso, né? A tua fé te curou. Vá, não peques mais. O sacrifício dos mártires, né? Os primeiros cristãos da Igreja do Caminho, que, que tanto se dedicaram ao Evangelho, à defesa do Cristo, né? A defesa o amor a Deus e a tudo que Jesus representava, né? E até hoje, né? Muitos estão sendo imolados. Nós temos vistos aí ataques de muçulmanos aí na Nigéria contra igrejas cristãs, né? Matam impiedosamente e ninguém faz nada, ninguém. Só fazem aí uma publicaçãozinha qualquer, né? Então você vê que passados 2000 anos e esses fatos ainda estão acontecendo. Mártires estão sendo imolados aí por professarem a fé em Jesus, né? E essa intolerância toda causada aí por outras vertentes religiosas estão aí causando essas tragédias, né? Inomináveis. Mas o que podemos fazer, né? Nós temos que nos pautar aí na luta, né? Na prática da caridade, do exercício do evangelho, como nós estamos fazendo aqui, e procurando ajudar nossos irmãos mais necessitados e abraçar sempre a fé e sempre consorciada à prece. Eu acho que talvez seja esse o princípio de um bom cristão exercer o seu mistério na vida material, né, meu irmão? Obrigado. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então vamos seguir então para as vibrações. Vamos inicialmente agradecer a Jesus por estarmos aqui reunidos em nome dele, por todas as bênçãos que temos recebido. E assim fazemos vibrações por todos aqueles que sofrem mais do que nós. Inicialmente, os nossos irmãos desencarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio. Como os nossos amigos Verena, Gabriele, Juliana, Elias, Alain, Bruno e tantos outros. Esses nossos irmãos sejam amparados. Vivemos ainda pelos nossos irmãos encarnados, principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, que tanto eles quanto seus obsessores, que nada mais são do que seus inimigos do passado, possam ser auxiliados conjuntamente. E que agora cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm ao pensamento neste momento.
Que todos esses irmãos sejam auxiliados. Que neste momento possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo material, espiritual e moral que precisamos, que devemos saber pedir, pois nem tudo nos convém. Peçamos que Deus afaste de nós tudo aquilo que nos for prejudicial, que também for prejudicial aos nossos familiares, às pessoas que estejamos próximos, para que possamos aproveitar ao máximo essa nossa jornada chamada reencarnação. Vivemos pelos nossos governantes, por todos aqueles que detêm o poder na Terra, homens e mulheres, que possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos também pelos indivíduos que anonimamente fazem o bem e a caridade, bem como pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que assim procedam. E que agora peçamos a Jesus que Ele nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa do coração de cada um de nós, pelos nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Camila, Rubens. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite, Jesus obrigado. abençoe. A todos, Deus abençoe.